Salve, salve! Vamos a mais um Mauro César Responde aqui no canal, no YouTube, para os membros do canal, né, que fazem as perguntas. A gente responde por aqui, começando com Thiago Loureiro. Ele fala aqui: momento lúdico, o melhor time da história do Racing seria capaz de bater o Flamengo de Zico, Leandro, Adílio e Júnior? Impossível responder sua pergunta, Thiago, porque você vai pegar times do Racing lá do começo do século passado, o time campeão da Libertadores e Mundial dos anos 60. Eu não consigo fazer esse exercício, não. Seria capaz? Acho que sim. Seria capaz de vencer ou de perder. Se você coloca dois grandes times frente a frente, qualquer resultado pode acontecer, evidentemente. O Birajara Gomes, ele fala aqui: qual o estádio mais raiz do interior do Rio que você já cobriu jogos? Eu diria que do interior do Rio, né? Esse tiros da capital. Acho que o extinto Godofredo Cruz, do Americano de Campos. Matheus Leite, tabela do Flamengo é mais difícil entre os times do G6? É igual ao do Internacional, os dias dos jogos que faltam praticamente. O Birajara Gomes, poderia cantar novamente a música? Não, 10 gols não. Isso aí só naquele momento épico do jogo Brasil-Holanda na Copa de 2014. A gravação está por aí, você encontra no próprio YouTube, creio eu. Alex Souza de Azevedo, qual a periodicidade das publicações do seu blog anual? Todo dia, praticamente. Às vezes tem um diazinho na semana que não, mas praticamente todos os dias. Rafael Pinha, a que você acha que se deve à queda vertiginosa de produção de São Paulo? Uma série de fatores. O time, com a eliminação da Copa do Brasil, desmoronou, o time não resistiu. Acho que aquele problema do Tietchan com o técnico Diniz, perdeu a confiança e tudo desmoronou. É preciso uma estrutura mais forte a cercar os jogadores de São Paulo. Acho que para outros desafios como esse, embora o título não esteja perdido ainda. Roberto Romano, gostaria de ver você entrevistando Marcos Braz. Teríamos assuntos interessantes para abordar. Acha possível? Sim, sempre é possível. Podemos até solicitar uma entrevista com ele. O Alberto Gomes, ele fala aqui, ele pergunta se o YouTube paga melhor que os canais fechados. Depende de quanto você consegue movimentar no YouTube e de quanto que você ganha na televisão onde você trabalha. Varia muito isso de profissional a profissional, de profissional para profissional, de qual a sua periodicidade dentro da emissora. Tem gente que trabalha uma vez, 2 vezes na semana, outros trabalham todos os dias. Tem muitas variantes aí. Rafael Espinhara, como esse time de São Paulo não conseguiu liderar o brasileiro? Jogando um bom futebol e agora desmoronou. O time ruiu de forma impressionante, mas estava jogando bem. Vinícius Mota, você acha que o pessoal que participa das lives dos membros, o que você acha de trazerem sempre os dois assuntos na manga? Vai tornar a melhor ainda. Todos ficam à vontade para isso. O tema é livre, eles podem trazer os assuntos sem problema nenhum. Jabson Santana, Diego merece ser titular do Flamengo. Ele ganhou uma posição nos últimos jogos e eu acho que foi merecido, vinha jogando bem. Vitor Brízido, como explicar como times que tiveram a temporada sofrida em diversos aspectos, como Santos e Inter, estarem melhores do que os mais estruturados? Eu acho que é um reflexo de uma temporada muito atípica, né? Muito confusa, temporada de Covid, as coisas não estão seguindo um ciclo próximo da normalidade no futebol pelo mundo inteiro. Bruno Souza de Paula, obrigado pela mensagem. Ele fala aqui: qual a explicação para tantos técnicos portugueses destacando o futebol mundial? Acho incrível dada a pequena população do país. Eles têm em Portugal uma boa escola de treinadores, escola mesmo, inclusive faculdade voltada para o estudo do futebol, o desenvolvimento. Isso tem funcionado muito bem para Portugal, para os portugueses. Marcelo, se você pudesse alterar um resultado de um jogo de futebol, se você pudesse alterar um resultado de um jogo de futebol, qual seria? Eu mudaria a final da Copa de 54, sou fã dos húngaros. Eu mudaria a final da Copa de 50. Entrevistei jogadores daquela seleção e é muito triste ver como eles foram maltratados por conta daquela derrota. Alexandre Andrievski, perdão. A maioria dos times que enfrentam o Flamengo se desdobram, corre o dobro que estão acostumados. Vídeo Ceará, Fluminense. Por que será? Talvez pelo fato de ser o campeão brasileiro, o campeão da Libertadores. Isso desperta muita motivação dos adversários, normal. Caio Pimenta, qual o melhor jogador do Palmeiras? Muita gente fala do Gustavo Gomes. Eu acho que de fato é um jogador que vem muito bem, né, na temporada. Acho muito bom o Luiz Adriano. Acho um ótimo atacante, fase muito boa também. O Palmeiras não tem um jogador que se destaque assim tremendamente. Acho que o Palmeiras tem vários bons jogadores e o coletivo agora melhorou com o técnico Abel Ferreira. Ele pergunta qual canal de YouTube para palmeirenses que eu recomendo. Eu não tenho um canal específico para recomendar para você sobre
youtubers palmeirenses, não me sinto em condições de fazer essa indicação. Posso até trazer isso numa outra oportunidade, quem sabe. Paulo Henrique Diniz, quais são os principais aspectos que o futebol brasileiro carece de melhorias? Eu acho que os técnicos têm que melhorar, acho que a gente tem que prezar mais o jogo jogado, acho que aqui no Brasil se aceita muito o jogo chamado reativo como uma forma quase única de jogo. Há muito preconceito contra técnicos que tentam fazer algumas coisas diferentes, que lá fora se tenta e se consegue sucesso. Acho que a gente está muito atrasado nesse aspecto e acho difícil mudar isso porque o entorno, torcedores e imprensa em boa parte só pensam no resultado. André Souza, ele insiste aqui para que a gente bata um papo com o César Grafietti. Eu já fiz vários trabalhos com ele aqui de publicação de textos, já fiz vídeo com comentários dele. Podemos fazer uma live dia desse eu vou convidá-lo. Flávio Char, o que você achou da vida do Lincoln? Achei razoável dentro das circunstâncias, né? Manuel Lima, qual foi a partida com o maior público pagante que você foi? A minha foi a final de 74, Flamengo e Vasco, 165.358 pagantes. Eu fui esse jogo também, 0-0. Eu acho que foi esse jogo também, o de maior público. Eu estive também na final de 81. Não sei qual foi o público, não sei de cabeça. Final de 1981 também teve mais de 160 mil pessoas. Mas eu não sei se foi maior. Estou tentando pegar aqui. Se foi maior. Aliás, esse jogo que você está citando aqui, acho que teve mais do que 164. A de 81 teve 161 mil pagantes. E essa de 74, ela teve mais gente, eu acho. Estou procurando aqui o número. Pagantes 165 teve mais de 170 mil, contando o público total. Mas eu acho que foi o mesmo jogo que você foi. O jogo de maior público que você foi, acho que foi o que eu fui também, ô Manuel. Na final de 74. Mas vários jogos com 150, 160 mil pessoas, né? Tivemos essa oportunidade aí de acompanhar. E teve um que eu voltei do Portão no Maracanã, que foi Flamengo Vasco 3-1 da Taça Guanabara, nem era final, de 76. Não consegui entrar, eu e meu pai. Também figura entre os maiores públicos da história do estádio. Negócio louco, um jogo que não decidia nada, jogo normal de turno, entupiu o estádio. Thiago Vitali, ele faz aqui uma sugestão para separar nas lives pós-jogo, 15, 20 minutos sem ler o chat e comentar a partida. Ele fala para combinar com a galera, porque assim, o que acontece é o seguinte, Thiago, eu defino da seguinte maneira: as lives pós-jogo é para conversar com o pessoal, para responder, interagir. E os vídeos têm o comentário, senão eu fico me repetindo. Então eu faço um comentário muito rápido e depois eu ponho o vídeo com toda a análise ali. Uma maneira de interagir. Se eu começar a falar muito na live, as pessoas querem perguntar e eu acabo não atendendo, não só o Superchat, mas também o pessoal em geral. Mas vou tentar encaixar essa sua ideia na medida do possível, sem causar uma redundância, tá bom? Daniel Prado, mesmo se o Flamengo não for campeão, não acho que a diretoria deveria manter o Rogério, dar chance de trabalho a longo prazo? Eu acho que se não for campeão vai ser impossível ele continuar, porque a pressão é muito grande. Eu acho que eu tenho repetido isso, eu acho que ele tem responsabilidades, acho que ele cometeu muitos erros domingo contra o Atlético, mas está havendo uma ideia geral que, assim, que se reduz a discussão apenas ao técnico. E eu acho que o Flamengo tem muito mais problemas do que isso. Acho que é o que, de certa forma, explica a campanha muito aquém na temporada. Felipe Melo, já pensou em trazer convidados nessas lives que poderiam ficar mais interessantes? A Colucci foi ótima, tenta trazer o Dudu, João Carnalho, já trouxe o Dudu, já inclusive podemos fazer mais lives com os colegas, sem dúvida isso vai acabar acontecendo. O Sebastião Oliveira pergunta se eu gosto de Star Wars ou Star Trek ou nenhum dos dois. Não ligo para nenhum dos dois, não são séries que me cativaram. Trilogias, sei lá como é que vocês chamam isso. Não sei se são trilogias, tem mais filmes, eu não curto, não acompanho muito nenhuma das duas. Vitor Madureira, quais são os clubes com melhores modelos de gestão no mundo atualmente? Alguns clubes têm muito dinheiro, né? Então é muito fácil falar em gestão quando jorra dinheiro do Catar, dos Emirados Árabes, caso de PSG, Manchester City. Eu acho que um clube que tem feito uma gestão interessante, tem crescido, é o Tottenham. Construiu o estádio, montou times fortes, chegou a ser vice-campeão europeu. Acho isso bem interessante. O Lyon na França, com recursos muito menores, consegue manter time competitivo, fazer boa Champions League. O Atlético de Madrid também conseguiu construir seu estádio, mantendo boas equipes, mesmo sem ser um dos dois gigantes espanhóis. Acho que existem alguns exemplos aí interessantes
Mas aí teria que analisar as finanças de uma forma mais profunda para poder responder isso com maior propriedade. Ronaldo Júnior, você acha que o ciclo de jogadores do Flamengo terminaram, que na próxima temporada há uma necessidade de renovação do elenco? Eu acho que sim, mesmo que o Flamengo ganhe, o que hoje parece pouco provável, o título brasileiro, embora ainda não seja impossível, eu acho que tem que fazer uma reformulação no elenco sim. Renato Siqueira, essa rodada com vocês primeiros se enfrentando, ele escreveu antes da rodada, né, pode dar uma noção de quem realmente brigará pelo título? Poderia dar e deu, mas segue ainda embolado até um certo ponto, com o Inter à frente, mas acho que ainda está muito indefinido. Álvaro Renault. Um abraço a você também, Álvaro. Ele fala aqui: o Flamengo teria fôlego financeiro para renovar o time para a temporada 21, incluindo a contratação de um bom técnico? Sim, acho que sim. Alex Souza, ele fala aqui que a temporada de 2020 para o Palmeiras tem um saldo positivo, mesmo que eu não consiga levantar um dos 3 canecos que disputa. Ele pergunta: acho que se ganhar Copa do Brasil ou a Libertadores principalmente, vai ser altamente positiva a temporada. Agora, se perder os 2, ficar só com o título paulista, já que o brasileiro ficou muito distante com os últimos resultados, eu acho que vai ser um pouco frustrante, né? Bem frustrante, aliás. Fábio Lemos, com as quedas de receita, especialmente sem público devido à pandemia, enquanto novas formas de arrecadação não são encontradas, você não acha que os clubes deveriam se falar para haver uma reeducação do mercado, com redução proporcional de salário? Seria interessante essa aproximação, esse diálogo, mas acho difícil acontecer. Fábio, os clubes aqui, cada um pensa em si, é o brasileiro, né? O brasileiro é muito individualista. João Tadeu Weck, qual a sua opinião sobre o Jean-Pierre do Grêmio? Pode vir ser um excelente jogador ou será um novo PH Ganso? Eu acho que ele pode vir a ser um novo excelente jogador, depende muito do que vai acontecer. Agora, se ele não for um jogador dedicado, se ele for um jogador que se acomodar, ele pode ser uma decepção, como virou o Ganso, que é uma pena, né? Mas fazer previsão sobre isso é impossível. Tem talento, é bom jogador. Fez um gol agora no Granal, inclusive. Thiago Tuffi, quem você acha que tem mais chance de quebrar o jejum? United ou Inter de Milão? United. Qual o seu comentarista favorito? Pergunta João Máximo Paiano. Tostão. Jonas Galante. Com tantas mudanças na regra do jogo, inclusão da tecnologia como o do VAR, qual a sua opinião se o cronômetro parar sempre que a partida for paralisada? Acho ruim a ideia, não gosto. Então vamos ter que reduzir o futebol para 30 minutos cada tempo. 45 vai ficar interminável, tem que ser 30, 35 por aí. Cronometrista, futebol já teve isso. Não acho que seja necessário, não. Acho que tem coisas mais urgentes para resolver. Boa tarde, Paulo César. Como acabar a roubalheira nos clubes brasileiros? Clubes com donos seriam a solução? Se não, como responsabilizar administrações irresponsáveis, tendo leis de responsabilidade fiscal dentro dos seus estatutos? BR Nakano, ou seja, punição para o mau dirigente, o cara que é desonesto na gestão do clube. Qual a sua opinião sobre o futebol feminino no Brasil? A possibilidade de dividir o protagonismo com o masculino algum dia? Não vejo a menor possibilidade no curto prazo, talvez nunca aconteça. Isso não é uma opinião minha, é uma constatação. As pessoas assistem futebol feminino, elas ficam ávidas pelos jogos na televisão, elas vão ao estádio, elas sabem os nomes das jogadoras, dos times? Não. O futebol masculino tem muito mais, desperta mais interesse. O que desperta mais interesse movimenta mais dinheiro. Movimenta mais dinheiro, faz um negócio maior. É natural. Eu sou favorável ao futebol feminino, mas acho que ele começou muito recentemente a se desenvolver, enquanto em outras modalidades mulheres e homens disputam. Eu faço sempre a seguinte comparação. Tá? No mundo da moda, o modelo mais bem pago do mundo, ele ganha 20 vezes ou menos o que ganha a principal modelo por um desfile. Porque é um ambiente dominado pelo público feminino. O futebol está na situação inversa. Isso pode mudar? Pode mudar. Mas não é algo simples nem rápido. E acho normal que um jogador, por exemplo, falar, a Marta ganha muito menos que o Neymar. Porque o Neymar movimenta muito mais dinheiro, gente. Se o futebol feminino movimentasse tanto dinheiro quanto o masculino, a Marta ou outra grande jogadora ganharia igual o Neymar ou mais. Eu vejo dessa forma, é o caso da moda. Não é uma discussão machista ou coisa parecida, é uma constatação. É uma constatação. É um esporte onde é um predomínio masculino, inclusive tecnicamente o jogo entre os homens ele é mais evoluído. Acho normal, acho que essa discussão às vezes é difícil de ter, porque essa discussão, essa reflexão, porque as pessoas carregam para o lado como se qualquer coisa que se falasse, que não fosse uma defesa incondicional, fosse machismo. Eu acho muito pobre essa discussão, muito rasa, mas é como eu vejo. Eu acho que com o tempo, se houver uma evolução e aumentar o interesse do público e da mídia, o futebol feminino vai crescer, as atletas vão ganhar mais. Vai ser o ciclo normal das coisas, sem trauma nenhum. Marcos Vereoli, lá de Salt Lake City.
Ele fala aqui que o Botafogo volta a ser grande ou só temos 3 grandes no Rio? Estamos vendo um novo Bangu ou América? É possível, né, Marcos? Que o Botafogo vire uma espécie de Bangu de América. Se não reagir no curto prazo, aí, curto, médio prazo, mas é difícil, a dívida é muito grande, é uma situação bem delicada. Ainda tem uma torcida mais numerosa que vai manter a chama acesa, mas é preciso uma boa gestão e uma gestão muito criativa para tirar o Botafogo do buraco onde enfiaram o clube. Rogério Rodrigues Rocha, qual a sua opinião sobre estaduais? Algo que pode ser feito para salvar o calendário dos clubes pequenos? Eu sou favorável ao estadual disputado da seguinte maneira, Rogério. Ao longo do ano, os times que são pequenos, os menores, jogariam entre eles. Tá? Jogos intercalados, subsidiados pelas federações que têm dinheiro, CBF. E durante esse período todo, eles se classificariam para um rápido estadualzinho de pré-temporada com os times de primeira e segunda divisões. E aí fariam ali um estadual de 4 semanas, 5 semanas, não mais do que isso. Poucos jogos, rapidinho, termina rápido, e durante o ano se qualificariam jogando entre eles. Essa história de que tem que jogar quantas vezes quanto os grandes, eu acho que é balela. No mundo inteiro os pequenos jogam entre si e conseguem subsistir ali. Agora, se aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, é preciso criar. E acho que as federações e CBF poderiam bancar esses clubes, subsidiá-los em muitas despesas que eles têm, para que as coisas pudessem seguir de uma maneira razoável, né? Digamos assim. Continuando. Felipe Spencer, existe uma má vontade da Globo nesse momento em relação ao Flamengo? Não sei. Tenho percebido uma queda grande de reportagens sobre o time. Não sei disso não. Teve problema de negociação da Globo com o Flamengo, mas falar que editorialmente a Globo está perseguindo o Flamengo por conta disso, eu não vejo dessa forma não. E também não tem nenhum levantamento aqui de matérias que a Globo fez ou faz. Eu não passo o dia assistindo TV Globo para saber, né? Eu realmente não tenho a menor condição de falar sobre esse assunto. Seria leviano da minha parte emitir uma opinião sem informações a respeito. O Douglas Dominique, o que você acha de chamar um comentarista do Cruzeiro, ligado ao Cruzeiro, para bater um papo no YouTube? Ele fala do canal 6x1, canal Cruzeiro Esporte. Ele está pensando em fazer isso adiante. Já fizemos com jornalistas que têm canal no YouTube e que são do Rio de Janeiro, times do Rio, né, ligados a times do Rio, e faremos também com outros estados. Félix Penha, ele pede aqui um vídeo de coleção de camisa. Eu tenho muitas camisas de futebol, mas não chamaria de uma coleção, assim, aquela coisa, sabe? Enfim, não chamaria dessa forma, sabe, Félix? Pergunta sobre o aprimoramento dos técnicos no Brasil a longo e médio prazos. Iremos produzir treinadores parecidos com os argentinos? Eu acho que não. Acho que está muito distante disso, salvo exceções. Aí ele vê aqui nomes da nova geração como Alex e Pedrinho muito bons. Mas o Pedrinho é comentarista, não é técnico. O Alex agora parece que vai se aventurar como técnico, né? São caras inteligentes, com uma visão interessante do futebol. Mas será que vão conseguir, né, como técnico? Tomara que sim. Mas paciência zero com novidades. Aqui no Brasil é difícil. Insulano, rubro-negro, ele fala que é o Gabriel, ele mora na Ilha do Governador do Rio de Janeiro, obrigado pela mensagem, e perguntava antes, né, do jogo entre Flamengo e Palmeiras se uma vitória rubro-negra colocaria o time como forte candidato ao título. Colocaria como candidato ao título, mas a derrota para o Atlético já fez o Flamengo voltar algumas casas, né? Vinícius Cutolo, acha que a temporada que vem será mais desafiadora por conta do calendário praticamente grudado e reflexos econômicos da pandemia para os times brasileiros? Sim, será mais desafiadora sem dúvida alguma, especialmente para quem está em situação pior de grana. Roberto Aquino, como é a preparação para comentar os jogos do PSG? Você tem alguém que ajuda na pesquisa sobre o andamento do campeonato, adversários, como funciona? Eu me espanto como alguns comentaristas sabem detalhes históricos de times até jogadores da segunda divisão da Inglaterra, por exemplo. Geralmente a gente estuda sozinho, claro que existem algumas fontes de informação, mas o estudo é que nem estudar para a prova, você estuda sozinho para a prova, você estuda para o jogo da mesma forma. E a gente procura estudar e se aprofundar, e você vai criando mais familiaridade com as histórias dos clubes, né? Vai ficando um pouco mais fácil. Gustavo Barreto, como foi a transição de torcedor da arquibancada para profissional de imprensa? Você conseguiu de imediato separar o lado profissional da paixão? Houve alguma dificuldade inicial? Eu fiz o seguinte, Gustavo, a primeira coisa que eu fiz foi parar de frequentar o local do estádio onde eu via os jogos. Via com os amigos ali, aquela coisa. Passei a ver em outro local, vendo mais o jogo e procurando ter um entendimento do jogo, dos jogos do meu time, no caso, né? Que é aí que envolve essa questão. Assistir mais o jogo e não só torcer. E aos poucos você vai tentando botar na sua cabeça o seguinte: qualquer coisa que você fale a favor do seu time não vai mudar o resultado do jogo.
Então priorize o seu trabalho, critique, elogie, quando achar que tem que criticar, elogiar. Ponto final. Não tem acho que muito segredo, entendeu? Agora, se a pessoa tem uma relação assim, descontrolada com o clube, no sentido de que não consegue criticar, sempre vê o lado positivo, não aceita que alguém fale, é melhor ser um jornalista de outra área que não esporte. Eu vejo dessa forma. Assim, nunca tive nenhuma dificuldade de falar assim, o Flamengo jogou mal, o Flamengo mereceu perder, o gol do Flamengo foi impedido. Se foi, foi. Qual o problema? Acontece por um lado e por outro. Jorge Moraes Júnior. Futebol praticado pela seleção brasileira credencia ao título mundial? Hoje não. Motivos? O time não está praticando bom futebol, não vinha praticando. Até a Copa muita coisa vai acontecer. Mas eu acho que o Brasil regrediu até em relação à última Copa para cá. Também uma transição, novos jogadores. Vamos ver até a Copa do Mundo o que vai acontecer. Anderson Silva. Você acha que o Isla é um lateral que corresponde às suas necessidades ou o ideal seria a contratação de alguém para a posição? Eu acho que o Isla é um ótimo jogador, está numa fase ruim, eu acho que o sistema de jogo precisa protegê-lo um pouco mais. Ele ataca muito, mas está muito vulnerável ali o lado direito da defesa do Flamengo. Eu acho que o Rogério tem que ajustar isso. Mas acho que ele é um bom jogador. O Vavá, ele pede uma análise rápida sobre o Felipe Luiz, no sentido de achar que ele anda sentindo a idade. Mas acho muito bom, bom de bola para não estar no time. Eu gostei, Vavá, dessa mudança que o Rogério fez no jogo com o Palmeiras, prendendo-o mais como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo e descendo em alguns momentos ao ataque, geralmente pela parte central do campo como um armador, que ele faz muito bem. Eu acho que esse sistema de jogo e esse posicionamento podem beneficiá-lo até pela questão da idade também, né? Claro que o rendimento atlético do cara tende a cair. Ricardo Dibitaxi. Você acha que pode explicar a queda de desempenho ofensivo do Flamengo com o Ceni? Domenech tinha aquele problema defensivo gritante, mas o time parecia ter mais repertório e ser menos previsível. Atacava mais, fazia acho que mais gols, mas era muito desequilibrado também. E o Flamengo continua desequilibrado. Eu acho que os jogadores são muito preciosistas na definição de certas jogadas, quando a chance de um arremate, um passe, demoram, não sei o que acontece. Acho que é algo que não tem explicação. Não acho que se limite ao técnico. Acho que em campo também o comportamento é questionável sob esse ponto de vista. Vitor Lopes, fala-se muito em importar técnicos estrangeiros. Eu acho que mais importante do que isso seria, além de importar, importar também gestores e dirigentes, mesmo que para consultorias e aprendizado. É viável? Se trouxer as pessoas certas e deixar trabalhar, sim, mas se achar que o cara vai chegar aqui e vai resolver tudo em uma semana, não adianta nada. Júnior Machado, sou de Santa Rita da Floresta, interior do estado do Rio. Alguns jogadores do Flamengo receberam sondagens de outros clubes, principalmente da Europa. Na sua opinião, isso ajudou para um bom momento técnico? Eu desconheço essas sondagens, vi muito boato e fake news. E sondagem não é proposta. Isso não justifica o cara estar jogando mal. Nélio Ceribelli, você acha que o Flamengo mandar alguns jogos no Pacaembu? O que você acha, né? Se tiver público novamente? Tive a oportunidade de ir a alguns jogos com o mando de campo em São Paulo, fortalece a marca. Eu acho que seria obrigatório o Flamengo jogar de vez em quando no Pacaembu. Todo ano, com o público deveria jogar pelo menos as 2, 3 partidas. Porque São Paulo é o principal mercado, o Flamengo tem a 5ª torcida em São Paulo e deveria mais vezes atendê-la. Alex Souza de Azevedo pergunta se eu prefiro o estádio Presidente Perón, que é o estádio do Racing, né, o Cilindro, ou o Maracanã. O Cilindro, disparado, ainda mais esse Maracanã maluco aí que fizeram aí da Copa do Mundo. Não é o nosso Maracanã. Qual a principal diferença da torcida argentina para a brasileira? O torcedor argentino, em geral, ele torce e não vai com bola rolando, ele apoia até o final e só protesta fora do jogo. Em geral é assim. O brasileiro critica durante o jogo, pega no pé do jogador, tem uma postura bem diferente. Isso não é unânime, claro, aliás, não é uma regra, não é padrão, né? Todo mundo é igual? Não, claro que não, mas em tese a diferença é essa. Em geral, os argentinos se comportam desse jeito, os brasileiros de outro. José André dos Santos Santoro. Você não acha que o jogo coletivo do Flamengo está pobre, principalmente infiltrações nas laterais, triangulações entre os meios e os atacantes, fazendo com que o jogo fique burocrático com muitos toques laterais? Acho que sim, acho que pode melhorar nesse aspecto, sem dúvida alguma. Diego Damasio, ele manda saudações de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele fala que acha que o Flamengo, por ser um time nacional, deveria ir mais em outras regiões. Eu concordo com você, o que falei para São Paulo agora vale para outras praças. Claro que não dá para fazer isso toda hora, mas eventualmente sim. Aguinaldo Neto, o sentimento do torcedor em relação à CBF é que ela só prejudica o time do coração com convocações ridículas, muitas vezes desfalcando o clube e nem utilizando o jogador. Além disso, a seleção não tem tido grandes atuações.
Isso tem criado uma rejeição do torcedor brasileiro à sua seleção. Você entende que é possível ela voltar a ter sua torcida apaixonada? Acho muito difícil. Eu acho muito difícil isso acontecer. Eu acho que perdeu o vínculo. Hoje a seleção desfalca os times, o torcedor fica irritado, os caras jogam lá fora, não tem mais aquela referência com o jogador que era do nosso time aqui, o time rival. Acho difícil voltar a ser o que era antes. Perdeu muito. Acho um caminho meio sem volta. Alex Oliveira. O que você acha da falta de implementação de filosofia nos clubes brasileiros? Penso que não há uma filosofia da base dos profissionais. Assim, é tudo muito resultadismo, Alex. Os caras querem tudo para ontem, ninguém quer fazer um trabalho mais consistente. Existem clubes grandes no Brasil que têm uma forma de jogar na base, mas no profissional cada hora tem um técnico, cada um tem uma mentalidade de jogo. Muito complicado, sabe? Os dirigentes não querem bancar isso. E os torcedores e a imprensa também não aceitam, não. Sabe? Se não tem resultado, nada presta. Mesmo que você tenha ali algo sendo produzido para dar resultado mais à frente. Luiz Eduardo Amorim Ramos. Ele fala aqui, quando ele ia no Maracanã, ele escutava somente a torcida, era muito legal. Por isso ele defende a possibilidade de assistir o jogo sem o animador. Só o comentarista com a torcida. Como assim? Não entendi. Um animador? Não entendi. O que você acha? Fazer uma live durante o jogo com eu comentando? Isso é uma coisa que a gente vai acabar fazendo em algum momento. Quase que saiu esses dias aí, mas não rolou. Tá? Quando tiver novidade, a gente fala sobre isso. O que você acha da Copa do Brasil ser disputada em jogos únicos? Sobraria umas datas e tal. Eu acho que poderia ser interessante. Só que paga-se muito dinheiro pelas transmissões dos jogos da Copa do Brasil. É cara, a premiação é alta. E se você reduzir o número de jogos, a televisão vai querer pagar menos. Aí está o problema, acho eu. Thiago Mariano. Ele é de Maceió, torce pelo CSA. Fala aqui que o clube vem se reestruturando na medida de sua realidade. E falando aqui que, em comum com o Cruzeiro, figuras ilustres, entre aspas, entre seus presidentes, CSA teve Fernando Collor de Mello, Cruzeiro, Aécio, Zé Perrella. Aécio não foi presidente, né? Seria uma coincidência? Não acho que seja uma coincidência, não, mas eu acho que sim, personagens como eles existem em vários clubes, né? Não só nos dois. Thiago Rezende. O Flamengo tem 2 centroavantes de alto nível e alto preço, não ter jogadores do nível próximo na zaga ou de volante, sinal de mau planejamento. O Flamengo investiu em zagueiros, aqui eles não renderam o esperado, né? O Léo Pereira, Gustavo Henrique e o Thiago Maia se machucou. Eu acho que essa é a questão. O Gustavo Henrique até está se recuperando. Acho que o Léo Pereira pode até se recuperar também. Não acho que sejam maus jogadores, não. E as lesões do Rodrigo Caio, que é o titular absoluto, tem complicado bastante, porque sempre você tem ele fora e tem que botar uma dupla de zaga nova, né? Diferente de você trocar um jogador para fazer uma parceria com ele e ver quem se encaixa melhor. João Moretti. Você acha que o Rogério Ceni, depois que veio para o Flamengo, perdeu a capacidade de jogar de acordo com o adversário, como ele fazia no Fortaleza? Existem jogos que são feitos para jogar no modo reativo, outros no modo criativo. É interessante, ele fazia isso no Fortaleza, no Flamengo não tem sido assim. Eu acho que seria interessante ele diversificar, de fato, de acordo com o cenário, ainda mais no momento que o Flamengo está vivendo. Quinho, ele fala que qual atleta, não precisa ser de futebol necessariamente, você gostaria de ter entrevistado se tivesse oportunidade? E qual a principal pergunta que você faria? Caramba, cara, que pergunta difícil é essa, bicho. Maradona. Eu perguntaria a ele como é ser Deus. Wanderson Silveira. Mauro, boa tarde, tudo bem? Peraré, depois das semifinais da Libertadores, me surgiu uma curiosidade. É muito raro termos brasileiros e times argentinos e da América Latina, muito menos se destacando, né? Aí ele pergunta por que isso. Acho que é pela questão econômica, né? Os times brasileiros têm mais dinheiro, então os bons jogadores brasileiros acabam não ficando muito na pauta dos times dos outros países do continente. O Marcos Gleison, ele acha que o Flamengo deveria entrar na vanguarda da evolução do futebol, passando a formar técnicos e levá-los direto de baixo até o time profissional. Faria uma seleção de possíveis potenciais e investiria na formação. Qual a sua opinião? Na teoria eu acho bom, mas veja bem, imagina um técnico sendo preparado, aí ele chega no time principal, as coisas não vão bem, rapidamente ele é triturado pelas redes sociais, pelos dirigentes que não querem bancar. Muito difícil. Na teoria acho bem legal, na prática não sei se funciona, sabe? A gente tem vícios aqui difíceis de serem superados no Brasil. Antenor Lanra, né? Ele fala aqui que sente falta da minha posição quanto ao tema sigilo da fonte.
Acho que esse tema ficou em voga após a confusão com o Vene Casagrande. Qual a confusão com o Vene Casagrande? Sabemos que a previsão constitucional do sigilo da fonte foi uma forma de tentar dar liberdade à imprensa após o período de governo autoritário. Mas você não acha que as coisas evoluíram muito, inclusive com o surgimento da internet, que na época da promulgação da Constituição não existia, falando que isso é uma muleta para propagar fake news? Olha, o sigilo da fonte tem que ser sempre preservado, não é só no Brasil, Antenor. A questão é o seguinte: se você acha que alguém propaga fake news, ignore esses jornalistas, ou sei lá o que eles são, sabe? Vocês têm que ignorar. Agora, o bom jornalista não pode ser prejudicado no seu trabalho, tendo que revelar sua fonte, o que dificulta a apuração brutalmente, né? Porque alguns fazem um mau trabalho. Quem consome informação tem condições de decifrar se aquele cara tem credibilidade ou não. Se o cara é um mentiroso, o cara inventa coisas, por que você segue, né? Você que eu falo assim em linha geral, por que a pessoa segue? Não segue, não lê, ignore. Ignore, mas quando seguirem, quer dizer, o culpado muitas vezes aí é o consumidor da informação ruim, sabe, que precisa colaborar ignorando. Você viu uma vez, duas, três vezes que o cara não tem credibilidade, ignora. O Veneno não é obrigado a revelar, vamos dizer, por as informações dele, nenhum outro jornalista. Agora, você acredita nele, acha que ele tem credibilidade? Ok, se achar que não, o mesmo vale para mim ou qualquer outro. O Marisson Borges, você não acha que o Gerson deixa o meio campo um pouco lento? Lembra muito Paquetá, sempre tem pesadinha na bola e tal. Eu acho que às vezes ele pode acelerar um pouco mais o jogo. Em outros momentos é importante que ele dê uma cadenciada, retendo a bola. Eu acho que o Paquetá era um pouco demais até. Kellyson Aguilar. Quer saber a opinião sobre o Lampard no Chelsea? Acabou de ser demitido, né? Você mandou a mensagem antes. Acho que o grande problema do Chelsea com o Lampard, desde o ano passado, é uma fragilidade defensiva. É o grande problema dele. Flávio Antônio Ferreira. Não gosta muito do Renato como técnico e tal. Fala que só dá certo no Grêmio porque é ídolo da torcida. Aí fala aqui que a imprensa e a torcida tem uma paciência muito grande com ele. A mesma coisa ele acha com relação ao Galhardo fora do River. O que você acha? Eu acho que o Galhardo pode dar certo fora do River, sim. E o Renato já conseguiu sucesso no Fluminense. Quase ganhou uma Libertadores. Pode ser que o Renato dê certo em outros clubes também, mas no Grêmio ele conta, claro, com uma situação muito especial. E o Galhardo também no River Plate. Nesses clubes eles têm uma condição que dificilmente terão em outras agremiações. Felipe Simões Correia Alves fala aqui do Perdigão no Brasileirão, e fala assim: corremos o risco de darmos vários passos atrás. 2019 do Jorge Jesus pode dar lugar a 2020 do Abelão. Falta de treinos, calendário inconstante. O que aconteceu? Acho que é isso. A pandemia prejudicou bastante, Felipe. Tem muitas mudanças de técnico, calendário muito apertado. Então o jogo mais simples acaba muitas vezes se tornando mais competitivo do que seria num outro cenário. Eu vejo dessa forma. Emerson Fino pergunta se o Flamengo estaria perdendo a oportunidade com o Lampião em Campo Ramon. Porque acho que Felipe Luiz e René não deram o que tinha que dar. Pergunta: eu acho que o Ramon é jovem e promissor, mas não o vi em quantidade de jogos o bastante para ter essa convicção de que ele é um jogador para ser titular absoluto. E acho que também o lançamento desses garotos nessa hora, não sei se é o ideal. Não sei se é o ideal. Como, por exemplo, eu acho que o PP está sendo lançado em momentos além da conta, o Muniz. Também acho que, embora tenha feito gol no Palmeiras, ali o Rogério acertou, não vejo nesses jogadores esse poder de decisão. Ainda, talvez um dia. Vinícius Ribeiro, ele é de Balneário Camboriú, pede um abraço para a galera de lá, do Fla BC. Ele fala que vi que Jorge Jesus e o Rui Vitória foram rivais em Portugal. Recentemente você anunciou que o Rui Vitória foi oferecido ao Flamengo. Você conhece o trabalho do técnico? Acha viável? Ele foi oferecido e só, não houve mais nada sobre isso. Nada. Algum empresário oferecendo para o Flamengo, mas não houve nada, e deram como notícia que ele poderia vir. Não houve nada além disso, pelo menos até o momento. Neil Bastos Soares Júnior. Rogério disse na entrevista de apresentação dele que Gabigol e Pedro eram uma dupla que ele gostaria de colocar para jogar, mas até agora não colocou. Ele se pergunta por quê e tal. Eu acho que ele nos treinos não experimentou, não gostou do desempenho. O que ele fala, que tem algum sentido, sem a bola, qual deles vai trabalhar mais para recuperar a posse de bola? Qual deles vai jogar mais sem a bola? Isso pode ser treinado. Agora, os efeitos colaterais, você vai ter que ter um Gabigol jogando mais para o time e tudo mais, um Pedro saindo um pouco das suas características, saindo um pouco da área para ajudar a fechar caminho, cercar. É possível, claro que é possível, mas é preciso preparar. Eu acho que para jogar de saída contra alguns adversários, sim, em muitos jogos não acho a melhor opção. Em determinados momentos do jogo, acho que eles deveriam entrar juntos, como era o caso do jogo do Atlético Paranaense, quando o Flamengo tentava o gol ali. Acho que foi um erro tirar o Gabigol para botar o Pedro e depois colocar o Muniz. O Muniz recompõe melhor.
naquela altura não é possível que em alguns minutos o Pedro não possa correr um pouquinho, ajudar a recompor, ou seja preparado para isso. O cara tem que aprender a fazer esse trabalho. Vitor Costa, você não acha que nesse momento do Flamengo o ideal seria simplificar um pouco a formação da equipe? Ele fala que durante o jogo contra o Goiás vimos a equipe em 4-3-3, alguns momentos com o Bruno preso na linha lateral, vimos o time marcar em bloco baixo, até penso que para esse momento do futebol isso pode ser uma boa. Ele fala que não seria melhor o time no 4-3-3 com Gabigol, Bruno Henrique e Pedro, com liberdade de trocas lá na frente? É possível que ele jogue assim. A grande questão é essa, os três têm que participar muito sem a bola, Vitor, senão realmente complica muito. Eu acho que aí o Everton Ribeiro seria o candidato a sair do time no momento que ele não está numa boa fase. É um ótimo jogador, acho que normalmente ele recupera a posição, cedo ou tarde, caso perca, né? Para finalizar, Pedro Igor de Angeli, ele fala aqui, qual a sua opinião sobre o momento atual do Everton Ribeiro? Acabei de responder, acho que ele está mal, uma fase ruim, todo jogador passa por isso, e acho que se ele fosse hoje colocado no banco de reservas não seria nenhum absurdo. E acho também que ele pode recuperar essa condição de titular muito rapidamente, uma questão de tempo, nada demais, nada excepcional, nada para arrancar os cabelos. Gente, é isso, encerramos aqui mais um Pergunte ao Mauro César, obrigado pela participação dos membros e voltaremos mais vezes aqui.